Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer um design em sobrancelhas caídas. Se vocês observarem as sobrancelhas dessa cliente, faltam muitos pelos aqui no ponto alto e a função desse design é elevar as sobrancelhas, deixar um olhar mais aberto e mais harmônico. Então vamos começar o procedimento higienizando a pele da cliente, usando adstringente ou loção de limpeza. A marca que eu utilizo é da Nupil. Depois eu vou mostrar para vocês, passo a passo, referente aos produtos, na videoaula sobre os materiais utilizados por mim. Agora vamos começar a fazer as medições. Com o paquímetro, nós vamos riscar com lápis dermatográfico nas hastes e vamos encontrar o ponto inicial da cliente. Colocando o paquímetro entre os olhos, na glândula lacrimal, que é a medida de 2 centímetros do ponto inicial, de uma sobrancelha a outra. Depois de ter encontrado o ponto inicial, vamos fazer a medição total das sobrancelhas. Eu coloquei a medida de 5,5 centímetros. Vamos ver se há concordância. Houve a concordância, então a gente vai fazer essa medida total de 5,5 centímetros, preservando o máximo possível de pelos da cliente. Agora, medindo o ponto alto, como é aonde faltam os pelos, nós temos que fazer de forma imaginária. Então, eu vou colocar a medida de 3 centímetros. Não houve concordância, eu resolvi colocar 3,5 centímetros. Então, você faz a marcação, fiz a marcação aqui, de um lado ao outro, com 3,5 centímetros no ponto alto. Agora, com a linha, nós vamos ligar os pontos. Primeiro, vamos começar ligando os pontos iniciais, que vai ser a espessura das sobrancelhas. Sempre com a linha bem reta, você encontra as duas sobrancelhas de um ponto ao outro, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Como o ponto alto da cliente não possui pelos, no caso nós temos que preservar o máximo possível de pelos e abaixar o início das sobrancelhas, que consequentemente a sobrancelha já vai dar uma levantadinha. Então, primeiro a gente vai marcar o ponto alto sempre com a linha reta, só para a gente se basear aonde vai ser o ponto alto das duas sobrancelhas. Encosta bem a linha, reto, e faz a marcação. Agora a gente vai elevar as sobrancelhas, fazendo a marcação do ponto inicial até o ponto de arqueamento. Então, para a gente fazer essa elevação, precisamos remover os pelos da parte superior das sobrancelhas, que ela vai fazer a elevação de forma automática. Encoste bem a linha no ponto inicial, passando por cima desses pelinhos aí da parte superior, que é onde tem que ser removido, porque é assim que ela vai levantar. E você puxa a linha até o ponto de arqueamento. Observe como já ficou uma linha crescente e a sobrancelha automaticamente já deu uma levantada. E agora você só liga o ponto de arqueamento até o ponto final. Agora vamos fazer a parte inferior das sobrancelhas, ligando o ponto inicial da parte inferior, subindo a linha para a parte do ponto alto.
Observe como o desenho já mudou completamente, a sobrancelha dela já deu uma boa levantada. Agora é só você ligar o ponto de arqueamento com o ponto final. Observe a diferença de uma sobrancelha a outra, como já deu diferença somente com a marcação. Agora a gente faz a mesma coisa no outro lado, na outra sobrancelha. Sempre com a linha de forma crescente, para criar, no caso, esse ponto alto aí que tá faltando. Então a gente precisa preservar o máximo possível de pelo. Encaixe bem a linha e faça esse movimento, elevando a linha para cima para encontrar o ponto alto, que seria esse ponto imaginário aí que a gente criou. Que agora a sobrancelha já está criando forma. Veja a diferença após a marcação com a linha. Agora com a caneta em gel a gente vai reforçar essa marcação para melhor visualização dos pelos a serem removidos. Você estica bem a pele para facilitar na hora dessa marcação, porque sempre com a pele esticadinha é sempre melhor na hora de fazer a marcação. Marque a parte inferior e depois agora a parte superior. Veja como ficou, gente. Olha a diferença só com a marcação. Isso é porque não fizemos nenhum corte de sobrancelha nem nada. Está apenas com a marcação. Veja a diferença que já deu. Agora vamos fazer do outro lado, mesmo processo. Observe que com a marcação da caneta em gel, que na videoaula de materiais utilizados eu falo sobre a caneta gel. É a que eu utilizo porque com ela você consegue visualizar melhor quais os pelos que devem ser removidos. Então vamos começar puxando, penteando para cima os pelos e fazendo o corte e somente o que tiver fora desse formato que a gente já criou. Com uma escovinha você penteia todos os pelos para cima e você corta a pontinha, somente o que tiver fora do formato, viu? Corte com muito cuidado para não ocasionar nenhuma falha. Nesse ponto alto a gente não vai mexer porque é onde a gente quer preservar. Então a gente só vai mexer agora no ponto inicial. Corta bem a sobrancelha. Com a tesoura sempre deitadinha, como se você fosse criar abaixar um pouco, né, o início da sobrancelha para ela poder ficar um pouco mais alta. Agora vamos começar a remoção dos pelos e para a cliente sentir menos possível de dor, você estica bem essa pele com esses 2 dedos, sempre esticando com a pinça mais deitada.
Essa pinça que eu utilizo, ela é pinça de ponta reta da marca Solingen. É a única pinça que eu utilizo e é uma marca que eu gosto muito também. Se sua cliente for muito sensível, conforme você for removendo os pelos, você vai colocando o dedo em cima. Porque quando você coloca o dedo, os poros ficam tampados, então a cliente não sente aquela dor tão extrema. Isso alivia muito a dor. Ressaltando que eu removo os pelos que estão na linha e fora da linha. Então, todos os pelos que estão na marcação branca, eles vão ser removidos também. Nessa parte, você tente esticar o máximo possível, pois é uma região mais sensível. Sempre com a pinça mais deitada. Se você não tem muita experiência, não retire com a pinça em pé, pois isso pode beliscar a pele e machucar a sua cliente. Agora vamos fazer a parte superior das sobrancelhas, da mesma forma, esticando o máximo possível. E uma dica importantíssima, sempre remova os pelos no sentido de crescimento, nunca no sentido oposto. Agora eu dou uma limpada nas sobrancelhas para ver se os pelos estão alinhados, se tem mais algum fiozinho a ser removido. Dessa forma, eu consigo visualizar melhor. Agora essa sobrancelha já está finalizada. Lembrando que essa cliente tem algumas falhas de forma de retirada incorreta, né? Então, dessa maneira, conforme se você tiver uma cliente no mesmo caso, a gente tem que sempre preservar o máximo possível de pelos para que nas próximas sessões o formato já esteja melhor. Vamos para outra sobrancelha, então você comece aparando os pelos, cortando somente o final, e agora você vai cortar o ponto inicial de forma a descer esse início, para criar uma sobrancelha mais arqueada, mais elevada. Você tem a opção de trabalhar retirando os pelos da cliente de um lado só, ou se você não conseguir trabalhar só de um lado, você pode dar a volta e remover do outro lado.
Eu consigo das duas maneiras, então nessa cliente eu vou fazer a retirada de pelos de um lado só, esticando sempre bem a pele, colocando o dedo para que ela não possa sentir tanto desconforto. Sempre tenha o auxílio de um algodão, porque conforme você for retirando os pelos, você vai limpando a ponta da pinça, porque se ela tiver muito pelo, chega uma hora que ela não vai puxar mais. Então sempre tem um algodãozinho assim na sua mão para você retirando esse excesso de fios que fica na pinça. Depois eu limpo, né, para ver se tem algum pelo a mais a ser removido ou não. E essa partezinha aqui eu vou precisar retirar um pouquinho mais para deixar a sobrancelha mais alinhada. Agora vamos para a parte superior das sobrancelhas. Eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Quando vocês pegarem casos de sobrancelhas caídas, lembre-se de nunca mexer no ponto alto, porque é onde a gente precisa preservar. No caso, o ponto alto a gente vai mexer o mínimo possível. Se vocês observarem essa cliente, eu nem mexi no ponto alto dela, eu não removi pelo nenhum. Porque se a gente remove, a gente vai perder mais ainda esse arqueamento. Então, quando você pegar sobrancelhas desse formato, você deve remover apenas o final e o início, nunca o ponto alto. Depois, quando finalizar as duas sobrancelhas, observe as duas, veja se tem algum pelinho a mais a ser removido, se elas estão na mesma altura, na mesma espessura. Faça essa análise final para ver se está tudo ok ou se precisa limpar mais alguma coisa. Nessa sobrancelha eu senti necessidade de remover um pouquinho a mais de pelo na parte de baixo e para ela ficar um pouquinho mais limpa, um pouquinho mais elevada. Vamos cortar mais um pouquinho, deixando a cauda um pouco mais fina.
Agora eu só tô dando os toques finais, removendo os pelinhos aonde eu vejo que tem necessidade, removendo os pelos no meio das sobrancelhas. E agora vamos fazer a limpeza com a linha, vamos fazer epilação egípcia. Lembrando que a epilação egípcia tem uma videoaula específica sobre isso, depois vocês dão uma olhadinha para ver a posição das mãos, para ver como prepara a linha. E sobrancelhas, você sempre pede para sua cliente esticar o máximo possível de pelo com a mão oposta aos olhos. Então, se eu tô tirando a sobrancelha do olho esquerdo, eu vou falar para ela segurar com a mão direita, sempre para esticar bem a pele, para não beliscar, não machucar e os pelos saírem sempre inteiros da raiz. Eu quase não faço remoção da parte inferior das sobrancelhas com a linha. Geralmente eu faço somente com a pinça e tenho bons resultados. Se você tiver intenção de fazer a remoção com a linha na parte inferior, a pessoa tem que ter muito treino, muita técnica, muito cuidado, pois além de poder machucar a pele, né, por ser uma parte mais molinha, mais sensível, pode ser que você remova pelos que não deve, então tem que ter muito cuidado. No caso dessa cliente, que faltam até uma quantidade significativa de pelos no ponto alto, é um processo, então provavelmente na segunda ou terceira sessão que você vai ter um resultado melhor se caso você pegar uma cliente desse tipo, que está com as sobrancelhas dessa forma. Então pode ser que na primeira sessão o resultado não fique tão satisfatório, mas com certeza já vai dar uma grande diferença. Agora, para finalizar, eu faço a epilação entre as sobrancelhas para deixar a pele mais limpinha possível, sem pelos. E finalizando, vamos fazer a correção dessas sobrancelhas com o lápis dermatográfico. Esse lápis é o da marca Mitsubishi, é um lápis muito bom, é o lápis que eu utilizo ele nos meus atendimentos, nas correções das clientes que não utilizam rena. E depois eu vou falar melhor para vocês também lá na videoaula de materiais, dos materiais que eu utilizo. Então, essa finalização vai ser mais rápida, vocês vão ver que o preenchimento vai ser bem rapidinho, porque também vai ter uma videoaula específica sobre correção de sobrancelhas com lápis, ok? Lembre-se de nunca forçar muito o lápis no ponto inicial,
para deixar um aspecto mais natural, né? Finalizamos as sobrancelhas, observe como ficou outro olhar, sobrancelhas elevadas, olhar mais harmônico. Espero que vocês tenham gostado.